Estamos a realizar o segundo talk no âmbito da plataforma Finance for Sustainable Development. Quero agradecer ao Dr. Roberto Ivan. Conhecemos-nos há quase 4 décadas, 3 décadas e tal, desde os tempos da Faculdade de Economia. Tenho acompanhado um pouco o Dr. Roberto Ivan desde, não sei em quantos países da África já andou, já foi conselheiro de não sei quantos ministros, já trabalhou para uma série de outras instituições. Quero, portanto, agradecer-lhe a disponibilidade para estar aqui hoje conosco, neste segundo talk, e pedir para, de forma breve, como queira, apresentar-se aos nossos espectadores, aos nossos amigos, que vão, certamente, com muito gosto, ouvir a sua experiência sobre os assuntos do financiamento ao desenvolvimento. Faça o favor, Dr. Roberto. Muito obrigado, Dr. Soto, pelo convite. É uma grande honra para mim estar nesta plataforma e poder contribuir com, seja o que eu possa dar como contributo para o trabalho excelente que, desde que nos conhecemos na Faculdade de Economia, não é? A sua paixão pelas questões do financiamento para o desenvolvimento, com o GAPI, até agora, para mim é uma honra estar à frente de si e poder ajudar em que possa nessas reflexões. O meu trajeto é aquele mesmo que resumiu. Desde a Faculdade de Economia realmente foi uma grande volta, porque já passam 35, 40 anos que estive lá. Depois do meu doutoramento em 98, e antes disso fiz uma série de coisas aqui em Moçambique, primeiro na área das agroindústrias, porque a minha primeira especialidade foi economia agrária, de facto, depois do bacharelato, né? E depois dei uma volta, passados alguns anos, para a macroeconomia, e daí comecei a trabalhar numa série de países africanos. De facto, trabalhei em vários países africanos, em missões de curta duração, mas também em missões de longa duração. Os meus momentos, digamos assim, mais marcantes neste processo foi o trabalho que eu fiz na Suazilândia, o trabalho que eu fiz na Libéria, como conselheiro do Ministro das Finanças na Libéria, numa altura em que estava a Libéria a sair do buraco fundo. E teve muito prazer de fazer esse trabalho, que fiz parte praticamente do governo da Libéria. Quando eu estava na Libéria, participei em tudo e fiz praticamente tudo o que o Ministro das Finanças faz num país. E depois, a outra parte que foi extremamente interessante foi quando eu trabalhei aqui na região da África Austral com o Fundo Monetário Internacional, em que eu abri a frente da assistência técnica regional, fui o responsável pela assistência técnica regional na área de macrofiscal e tomei conta, nessa altura, de 14 países da região da África Austral, incluindo Moçambique, África do Sul, Angola, Suazilândia, Zâmbia, Botsuana, Namíbia, 14 países, Madagascar e 14 países aqui da região. Foi extremamente interessante. E também trabalhei com as Nações Unidas, não é? Trabalhei com as Nações Unidas, na Suazilândia, quando fui para a Suazilândia, fui ao serviço das Nações Unidas, trabalhando com o governo Suaz, na Zâmbia também, e também as coisas que fiz aqui em Moçambique, com o Ministério das Finanças, incluindo a parte que eu fiz quando eu estava a fazer a parte da minha pesquisa de doutoramento com o Banco Central, não é? Nunca fui funcionário do Banco Central, mas mais tarde tomei conhecimento que, afinal, aqueles trabalhos que eu fazia lá de pesquisa serviram de alguma coisa, embora na altura eu não soubesse para que eles estavam a utilizar aquilo. Eu pensava que era só treinamento dos quadros, não é? Mas, afinal de contas, também acabava sendo útil para o governo do Banco Central nas suas negociações com o Fundo Monetário Internacional e outras organizações. E, ao fim e ao cabo, com a GAPI, muitos debates que tivemos sobre isto. Incluindo os debates que tivemos, eu lembro-me que um dos grandes debates foi como virar as zonas verdes, não é? E sobre isso já se sabe as minhas ideias e o meu apreço pelo trabalho que se fez nas zonas verdes, que se calhar vai entrar nesta conversa, porque foi um modelo e ainda é um microcosmo que dá direções para uma série de coisas que ainda se podem fazer. Obrigado, Dr. Sublinhou, ou disse, incluiu na sua agenda,
que também também trabalhou para as Nações Unidas. Sim. E esta é uma das preocupações que, de facto, nós, através desta plataforma, estamos a tentar perseguir, porque esta questão da 4ª Conferência Internacional das Finanças para o Desenvolvimento, para financiar o desenvolvimento, é um tema muito importante, que está a chamar a atenção de muitos governos, e, portanto, vai haver o tema desta 4ª Conferência, porque, só para recordar aos nossos amigos, a primeira foi em Monterrey, 2002, depois Doha, 2008, depois Addis Abeba, 2015, e foi aí que se formularam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e agora constata-se que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável não estão a ser atingidos. Então, as Nações Unidas estão a preparar uma série de debates, e é isso que nós queremos acompanhar, porque esses debates são, em geral, muito ricos para nós aprendermos, e esse debate para a 4ª Conferência, o tema da 4ª Conferência é acelerar a implementação da Agenda 2030 para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Acontece é que o objetivo número 1, o da erradicação da pobreza, está longe de ser atingido. E, no caso particular da África subsaariana, a pobreza, na maior parte dos países, ou pelo menos em 20 países ou 21 países, o número de pobres tem aumentado de forma significativa. Com preparação dessa 4ª Conferência, as Nações Unidas estão a tentar organizar uma nova arquitetura de financiamento internacional para para realizar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e uma das medidas, há vários documentos sobre isso, é aumentar o financiamento para acelerar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 500 bilhões de dólares por ano. Na sua experiência de assessorar governos, assessorar instituições diversas, o que é que acha que está por detrás desta preocupação? O que é que acha que está para acontecer se chegarmos a 2030 não realizarmos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é o que se prevê, que não vamos conseguir? Sim, já não é uma questão de si, é um facto que, pelas tendências, não vamos conseguir realizar esses Objetivos de Desenvolvimento do Milénio na sua sustentável, na sua plenitude. E a África é o grande problema neste momento, porque se nós formos olhar para os números, em termos absolutos, a África tem a maior parte dos pobres do mundo. As grandes conquistas que se fizeram na luta contra a pobreza globalmente, quando se diz que houve grandes progressos na luta contra a pobreza globalmente, principalmente reflete as conquistas da China e em parte da Índia, que tiraram bilhões de pessoas da pobreza. E isso é o que reflete nas estatísticas internacionais. Mas no caso da África foi exatamente o contrário. E, infelizmente, as projeções são que até 2030, em vez de diminuir o número dos pobres, vai aumentar. Agora, isto é extremamente interessante, porque muitas vezes se fala em termos relativos. A proporção das pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, do tal 1,9 dólares por dia por pessoa, está isso é pobreza absoluta. Há vários níveis de pobreza. Sim, pois, essa é a pobreza absoluta, porque há vários níveis. E essa também aumenta. Sim, essa também aumenta. Mas se formos pegar uns números, não em proporção da população pobre, no total da população, não, pegarmos no número dos pobres, o número dos pobres vai aumentar em África. E gostei da sua observação, portanto, não é um rácio, não é uma percentagem, é um número absoluto, sobretudo porque a demografia em África é explosiva. Cresce exponencial. Portanto, o crescimento demográfico está a gerar mais crescimento de pobres. E as economias e os serviços não estão a ser capazes de responder às necessidades, portanto, desse crescimento demográfico, não é? É por isso que o número de pobres vai aumentar, porque as condições de educação não se expandem,
comensuravelmente, as condições de saúde não se expandem comensuravelmente, a produção alimentar não se expande comensuravelmente, portanto, os problemas nutricionais, a capacidade de mobilização dos recursos por parte dos governos não se expande comensuravelmente, portanto, as economias não estão capazes de responder, a sanidade não se expande, a urbanização crescente, mas sem condições de providenciar os serviços urbanos para acomodar essas populações. Portanto, o número de pobres, com essas deprivações na área da educação, da saúde, da sanidade, etc., vai aumentar. Isso é infeliz. Mas, portanto, eu estava a dizer que já não é uma questão de si, não vamos conseguir agora. Isso vai ser catastrófico. Perguntava-me quais são as consequências. Isso vai ser catastrófico. Vai ser catastrófico porquê? Porque vai aumentar a conflitualidade nas sociedades africanas, vai aumentar a instabilidade. É verdade que também em África a pobreza não está igualmente distribuída pelos países, está concentrada num número relativamente reduzido de países, né? Cerca de 12, 15 países em África que têm praticamente 75% desses números grandes dos pobres. Mas mesmo naqueles países que não fazem parte dessa lista, se o número dos pobres continuar a aumentar e a pobreza, o grau de pobreza a agravar-se, portanto, a conflitualidade, as tensões internas vão aumentar. Este objetivo número 1, erradicar a pobreza, tem uma profunda relação, pelo menos teoricamente, com o objetivo número 10, que é o da desigualdade, da exclusão social. E também há a interpretação que em África esta desigualdade está aumentando. Mas não é só em África, não é? Sim. E cria ciclos viciosos. Eu digo isto porque falou sobre a questão dos conflitos, das tensões. Sim. E a exclusão social, as desigualdades são... É uma fonte catalisadora, portanto, destes conflitos. E isso depois vai ter um ciclo vicioso, porque aumentam os conflitos, aumentam as tensões, porque uma coisa é ser pobre, não é? Depois a outra coisa é ser pobre e ter essa percepção, por causa da desigualdade, que afinal eu estou a ficar pobre, mas há outros que estão a ficar cada vez mais bem ricos, não é? Então, isso aumenta ainda a tensão. Já tens o problema de ser pobre, mas também olhas ao lado e dizes que, bom, isto aqui, há outros que estão a melhorar as suas condições. Portanto, isso vai intensificar as tensões. Isto vai ter um efeito, digamos assim, de ciclo vicioso, porque os conflitos também não são um ambiente muito bom para o desenvolvimento económico, não é? Aumenta o sentido de que o ambiente é instável. Mesmo as pessoas, os capitais nacionais, começam a ficar com dificuldades de realmente se empenharem e tomarem decisões de investimento, já para não falar do capital externo, né? Que não vem numa situação dessas. Eu estava sentado com uma pessoa num evento muito recentemente, e estava-me a contar um evento que teve, uma dificuldade que teve numa sessão que tinha no Botsuana, a tentar acordar com colegas da região e de fora da região sobre um evento económico, tipo conferência, para se realizar em Moçambique, porque era rotativo, estava-se a realizar no Botsuana, tinha que se... E as pessoas disseram, não podemos ir para Moçambique porque há guerra. E ela dizia, não, mas não há guerra em Moçambique. Há uma guerra localizada, um conflito localizado numa região lá no norte. Não, é Moçambique. Portanto, mesmo quando há um blip num distrito, numa região, é Moçambique. A percepção externa é Moçambique. As pessoas não olham para um lugar específico. Portanto, e isso, portanto, pode ter um efeito vicioso. Nós estamos realmente de ciclo vicioso. Nós estamos realmente amarrados, de certa maneira, nesse ciclo vicioso. Pobreza, conflitos, desigualdade, conflitos e mais pobreza e mais desigualdade. Mas as Nações Unidas, conduzindo este processo, têm um certo otimismo, pensando que... estando a propor a mobilização de recursos volumosos adicionais para canalizarem para Moçambique. Acha que isto se resolve só com dinheiro? Não. Só com fundos externos? Há uma coisa, antes de responder a essa parte da questão, que nós temos que reconhecer. É que o continente africano, particularmente o continente africano,
mas globalmente os países em desenvolvimento que têm graves problemas de pobreza não vão poder resolver os problemas da pobreza. O financiamento que precisam de fazer para o desenvolvimento das suas economias, dos serviços sociais, etc., para resolver o problema da pobreza, sem que haja um influxo de recursos externos. Okay. Não vai ser possível. Pelo menos nos próximos 30 anos, mais 30 anos. É necessário que nas próximas décadas, nesta década e nas próximas, realmente se encontre um mecanismo de mobilizar os grandes recursos financeiros que existem e que se acumulam cada vez mais, porque há uma riqueza que se acumula cada vez mais nas outras regiões do mundo. E vai ser necessário mobilizar esses recursos. E é paradoxal que uma parte desses recursos vem mesmo desses nossos países, não é? Mas depois, porque nós não temos o capital que precisamos para extrair essa riqueza, vêm os que têm o capital e depois exportam. Mas é preciso encontrar uma maneira de que realmente se recanalizem esses recursos e se canalizem esses recursos que se geram lá para poder financiar o desenvolvimento nos nossos países para vencer a pobreza. Portanto, isto é um ponto de partida extremamente importante. As estimativas é de que até 2022 a África precisava de 3,9 trilhões, tinha um déficit, aliás, tinha um déficit de 3,9 trilhões de dólares, não é? Para financiar os objetivos de desenvolvimento do milénio, os objetivos de desenvolvimento sustentável. Se a África pudesse fazer realmente um caminho para conseguir realizar os objetivos dentro dos prazos estabelecidos. Bom, que já em 2022 se estimava que estávamos atrasados, que era impossível. E foi daí que se decidiu, é preciso organizar esta quarta conferência. Mas estávamos na ordem dos 3,9 trilhões. E se esperava que por ano, esse hiato, esse gap, havia de aumentar por cerca de 400 milhões de dólares. Portanto, neste momento, nós devemos estar a andar aí por volta de acima de 5 trilhões de dólares de déficit para o financiamento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Isto é muito dinheiro. De onde é que há de vir? Portanto, essa estatística de 500 milhões... 500 bilhões. 500 bilhões que estava... Por ano. Sim, eu disse milhões, né? Disse 400 milhões, né? Era bilhões, eram bilhões. Sim, desculpa, eram bilhões. Portanto, essa estatística de 500 bilhões está ligada a esses 400 bilhões adicionais por ano desde 2022. Portanto, isso deve ser uma atualização já do número que se tinha em 2022, que já está a subir para os 500 bilhões. A atualização feita pelas Nações Unidas e nos relatórios apresentados pelo Secretário-Geral. Exatamente. A questão que também... estava a colocar era se dinheiro vai ser suficiente para resolver o problema todo, não é? Pois, porque eu sei que o Dr. Tibana tem andado a estudar alguns outros assuntos muito ligados a isto, em particular. Sim. Como é que se faz? Qual é o capital humano? Penso que isto é importante elucidar-nos um pouco. Porque dinheiro sem capital humano para tornar esse dinheiro produtivo, e tem feito alguns estudos sobre isso, tenho conhecimento. Sim. Conversámos um bocado sobre isso antes de iniciarmos exatamente esta sessão. Eu falei sobre isso do capital humano, que é extremamente interessante. Porque e está intimamente relacionado com esta questão de desenvolvimento sustentável, dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Os estudos que existem e que eu estou a tentar domesticar em Moçambique são estudos do Banco Mundial, que as pessoas podem dizer, sim, são estudos feitos em Washington, mas a metodologia é perfeitamente adequada para, pelo menos, ilustrar a escala do problema, porque aqui é a escala do problema que interessa e não as vírgulas à volta dos números. E as estimativas para Moçambique não são muito promissoras. Este indicador, que é o que se chama Índice de Capital Humano, é uma medida do potencial, da realização do potencial produtivo da pessoa humana. Ele integra uma série de variáveis cruciais que têm a ver com os objetivos de desenvolvimento sustentável e com a pobreza. Uma das variáveis é a nutrição, não é? É a nutrição. Mortalidade infantil.
a esperança de vida até aos 15 anos, esperança de vida média da população, educação, ok? Educação não em termos de números de pessoas que entram na escola. Eu vou dar um exemplo muito interessante sobre este fator de educação, que é importante, sobretudo tendo em conta esta crise de educação que estamos a ter em Moçambique. Esses estudos mostram que dos 14 anos médios, que são médios também, que os moçambicanos de 5 a 24 anos passam na escola, e nem todos chegam aos 24 anos na escola, mas é média, tomam-se os vários grupos, depois faz a média. Dos 14 anos... 14 anos de presença na escola. De presença na escola. Depois tiras uma média que é ponderada pelos vários grupos etários, e chegas aos 7 anos, não é? E depois recalibras os 7 anos, não é? Pela qualidade, e aqui é que é importante, pela qualidade, portanto, do ensino. A norma são 14 anos, que é o currículo, mas em média as pessoas, os vários grupos etários, fazes uma média dos vários grupos etários, tens 7 anos e meio, média de tempo médio na escola, na escolarização, de uma pessoa que chega aos 18, 24 anos. Se tu recalibras os tais 7 anos pela qualidade da educação, pelas métricas internacionais de qualidade de educação, que são inquéritos que são feitos por institutos internacionais, incluindo com a colaboração da Unesco, e são dados, portanto, que são bastante sérios, não é? Que eles fazem inquéritos por países das competências de leitura, de aritmética, de matemática, de fala, da língua que seja a língua da educação nesses países, fazem as métricas de qualidade, ok? E depois tu ajustas este número médio de anos, de 7 ou 8 anos, que a pessoa moçambicana passa na escola. E tu ficas com um equivalente que é de somente 4 anos, no máximo. Quer dizer, os 7 anos e meio ou 8, que é uma média também, porque as pessoas de vários grupos etários acabam passando diferente número de anos e é preciso fazer a ponderação. Só equivalem a 4 anos por causa da qualidade, quer dizer, comparativamente àquilo que é o padrão internacional de saber ler, saber escrever, saber as contas aritméticas e tudo isso. E estes dados são dados de 2018 e 2020. Recentes. São recentes. Mas agora estamos em 2024. E as coisas na educação em Moçambique não melhoraram até 2024. Portanto, isto é uma das componentes. Depois disso, pegam nos componentes da saúde, os tais da mortalidade, que eu falei, da nutrição, etc, etc. E chegam ao tal capital humano, que é o que nos diz o capital, esse indicador de capital humano. Índice de capital humano. Índice de capital humano. O que é que ele nos diz? Diz que quando a pessoa chega aos 24 anos e entra no mercado de trabalho, qual é a sua produtividade? Pois, é aí que querias. Qual é a sua produtividade em termos do potencial que ele teria se tivesse tido a melhor educação, ou comparativamente boa educação, boa saúde, boa nutrição, etc, etc. No caso do Moçambique, as estimativas variam entre 3,6%, 36%, não 3,6%, 36% a 40%. 40% é a minha estimativa otimista. 36% é a estimativa do Banco Mundial, que eu não diria pessimista, mas que eles estavam a trabalhar com dados não tão atualizados. E eu tive o privilégio de ter dados atualizados que foram produzidos pelo INE, depois do Banco Mundial ter feito no que diz respeito à educação, e eu introduzi esses dados no mesmo modelo e cheguei aos 40%. Quer dizer que a pessoa que nasce hoje, tendo a educação e a saúde que lhe está a ser dada hoje, até crescer e chegar aos 24 anos, 18 anos, 15 anos, quando as pessoas começam, só tem uma capacidade produtiva equivalente a 40% do que teria se tivesse o melhor da educação. Enquanto que um país como Singapura... Um país como Singapura, no Singapura está nos 93%. É o top do mundo. Portanto,
países europeus Portanto, estão... nós não estamos em condições de competir daqui, e isto é o que vai acontecer daqui a 18, não é o que está a acontecer hoje, porque hoje já não estamos em condições de competir pagando as consequências do que aconteceu antes com estes parâmetros todos. Mas se continuamos neste estado em que estamos, não é? É o que vai acontecer daqui a 18 anos. E esta geração dos que nasceram em 2018, 2020, já está condenada. Mas ouça, Roberto, falamos sobre pobreza. Sim. Crescimento de pobres nestes países. É. Falamos das desigualdades financeiras. É. Portanto, de desequilíbrios não só intranacionais, mas desequilíbrios internacionais. Sim. Cada vez mais os países ricos estão mais ricos. Sim. E nós com os problemas que acabamos de ver. Portanto, em termos financeiros. Agora, Roberto, chama a atenção que isto tem também, esta desigualdade tem também uma outra faceta, que é a competitividade, que é o capital humano. Que se não melhorar, se continuarmos nesta tendência, isso é uma das coisas que justifica o facto de que a pobreza vai aumentar. Porque os indivíduos que... no fundo, o que é que significa produtividade? Significa a capacidade de produzir mais e ter mais rendimentos. Portanto, se a produtividade destes indivíduos que estão a nascer hoje, a crescer hoje, vai estar a 40% do potencial, eles não vão poder competir. Portanto, essa desigualdade internacional, não é, vai continuar. Porque a nossa capacidade produtiva, a nossa capacidade de competir não está a aumentar. Mas isso, Roberto, estamos quase a ir para uma visão catastrófica. Vamos lá ver. Vamos lá catastrófica. ver. Portanto, acho de facto é muito importante esta iniciativa das Nações Unidas de tentar organizar com este foco esta 4ª Conferência Internacional. Há uma questão também que me parece importante. Não estou a criticar, mas estou-me a interrogar nos relatórios das Nações Unidas. Faz-se um grande destaque aos financiamentos através das instituições multilaterais. A questão das instituições também é conhecida. A fragilidade institucional de países como o nosso. Portanto, o assunto da pobreza prevalecente, agravando-se, o tema do capital humano e o tema das instituições. Eu fiquei, se calhar não li devidamente, mas nós sabemos que a tendência, ou assistimos a isto, que a tendência do fluxo financeiro que vem para apoiar o desenvolvimento tem qualquer coisa que acho que deveria ser refletido. As multilaterais, não é preciso nomeá-las, fazem os financiamentos que vêm particularmente, ou principalmente, ou quase exclusivamente através dos governos. E as fragilidades institucionais estão muito explícitas, muito visíveis nas instituições públicas. Por outro lado, os doadores, particularmente nas políticas europeias e não só, tentam fazer esse financiamento através de ONGs que eles promovem. Muitas dessas ONGs, algumas são muito importantes em termos sociais, e naquilo que disse acho que é evidente que têm feito um bom trabalho, mas tem surgido através disto uma indústria da cooperação através de ONGs. O que é que isto significa nas preocupações que apresentou? É que se houver financiamento, se houver desenvolvimento de capital humano, mas se não houver consolidação de instituições nacionais, vamos aonde? Vamos andar muito devagar. E é preciso, ainda bem que trouxe esse tema, é preciso sublinhar que mesmo estas fontes a que se referiu, as fontes oficiais de financiamento, são cada vez mais marginais hoje. Os grandes fluxos de recursos não circulam pelas chancelarias do desenvolvimento, não circulam por via das chancelarias, dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros, das agências de desenvolvimento desses países, circulam pelos mercados de capitais, mercados de capitais privados. E o grande desafio que tem que se
a resolver agora, que se tem que atacar agora, é como integrar os projetos, as estratégias, não é, de financiamento e de prática de desenvolvimento para atingirem-se os objetivos de desenvolvimento sustentável. Como é que isso se vai integrar à ação dos setores públicos e do setor privado? Porque o setor privado comanda o maior volume de recursos neste momento. E aí é realmente um problema de instituições, um problema de instituições globais, não é? Mas também um problema de instituições nacionais, como muito bem indicou. As Nações Unidas agora captam muito desses recursos dos mercados de capitais privados. Eles já entram lá nos circuitos e conseguem captar uma boa porção desses recursos. Ainda é muito reduzida. Mas o problema realmente é que é preciso encontrar uma arquitetura de instituições ao nível dos países receptores, não é? Que criem condições para que nos países receptores haja um blending do capital público com o capital privado, não é? Isto significa trabalhar para a criação de instrumentos que vão permitir isso. Instrumentos, digamos assim, organizativos, em termos de organizações, não é? Os tipos de bancos, tipo GAPIs, ou eu diria os GAPIs, que são instituições que fazem não somente o financiamento, mas também fazem a assistência técnica, desenvolvem as competências de gestão dos negócios e desenvolvem as capacidades humanas e até organizam as comunidades, não é, para criarem e desenvolver o capital social que é necessário para sustentar na comunidade, ao género do que fizeram com as cooperativas aqui. Criaram escolas, não é? À volta das cooperativas, das zonas verdes, e é isso que impulsionou o desenvolvimento das zonas verdes. Portanto, essa dimensão de instituições é importante. E, aliada à dimensão de instituições, está a questão dos instrumentos que essas instituições vão utilizar e que esse capital vai utilizar. Os tais títulos, não é? Os títulos que estão ligados ao desenvolvimento sustentável, em que, por exemplo, uma entidade, uma organização pode emitir títulos e os investidores podem comprar esses títulos. E esses recursos são destinados a financiar determinadas ações que estão relacionadas com os tais objetivos de desenvolvimento, portanto, sustentável. E existe, neste momento, um grande desenvolvimento, uma explosão desses recursos. Os dados mais recentes do Banco Mundial é que estamos na ordem dos 5,3 trilhões, não é? de dólares, não é? Só dos chamados Green Social Sustainable and Sustainability Bonds, dos títulos ligados, portanto, a esses movimentos. Agora, a maior parte desses recursos são nos países desenvolvidos, são mobilizados nos países desenvolvidos e aplicados nos países desenvolvidos. Mas há um número crescente, um volume crescente desses volumes que vêm para os países em desenvolvimento, o que significa que se os países em desenvolvimento criarem essas instituições e, tipo, bolsas de valor, tipo GAPIs, e essas instituições forem capazes de emitir e existir um ambiente regulamentar que permita a essas instituições emitir criar um ambiente para a emissão desses títulos, os investidores estrangeiros e os investidores nacionais, tanto públicos como privados, podem canalizar e se unirem na canalização dos seus recursos através dos instrumentos para determinados objetivos específicos que são, portanto, financiados por esses instrumentos. Mas falou do quadro regulamentar. O quadro regulamentar. E há aqui uma questão que é um paradigma, porque a HPI é uma instituição financeira de desenvolvimento. Sim. Há 34 anos é Sim. assim. E não há legislação nenhuma que enquadre o que é uma instituição financeira de desenvolvimento. Aliás, há o paradigma de que, e nós, HPI, somos membros da Associação Africana das Instituições Financeiras de Desenvolvimento da África, e, aliás, uma colega nossa hoje está a participar numa das reuniões da ADFI, e a maioria dessas instituições africanas
são do Estado. A GAPI é quase uma, não é a única, mas é quase uma das exceções, porque há o conceito de que instituição financeira de desenvolvimento, se não é banco comercial, então é um departamento do Estado. Começa por aí. Para já o Banco Comercial nunca vai ser uma instituição. Pois, claro. Não vai conseguir fazer o financiamento de desenvolvimento. Não é função deles. Não vai. Agora, do ponto de vista, voltando aos programas das Nações Unidas, aos programas daquilo que descreveu com algum detalhe da posição dos parceiros da cooperação, se não houver um reconhecimento, uma alteração deste paradigma de que as instituições financeiras de desenvolvimento podem ser público-privadas, podem ser um mix, como é o caso da GAPI. A GAPI, desde o início, é uma instituição que congrega setor público, setor privado e sociedade civil. O que eu sinto é que, nesta visão, há uns paradigmas dos quais eles não conseguem sair. Ou é ONG para tratar de assuntos essencialmente sociais, ou é banco comercial. Se não é isso, então é departamento do Estado ou fundo do Estado. Este é um bloqueio com que nos confrontamos. Mas é um bloqueio extremamente importante. Isto exige agir fora de caixa. Isso exige mudança de paradigma, de mentalidade. As pessoas têm que sair dos anos 60, anos 70, onde estavam, e começarem a viver os tempos modernos. E saber que também não se vai... Olha, como sabemos já o apoio ao desenvolvimento, o apoio oficial ao desenvolvimento, eu não prevejo que se vá recuperar tão já, não é? Não se vai recuperar tão já. Aquilo que aconteceu nos anos 80, 90, com apoio direto ao orçamento, não sei o quê, passou, não vai voltar mais, porque as lições foram duras. Pelo menos o embaixador da União Europeia mostrou muitas reticências que isso volta a acontecer. Sim, e com muita razão, não é? Porque há muitos riscos para aí, provou-se. Há uma discussão se foi eficiente, não foi eficiente, se teve impactos positivos, se não teve impactos positivos. O meu estudo com o Dr. Anthony Hodges, no caso de Moçambique, a gente mostra os problemas que isso criou, não é? Incluindo na distorção que isso criou nas instituições, no sistema de gestão e no equilíbrio, portanto, das forças políticas e sociais em Moçambique. Nós documentamos isso, não é? Portanto, e isso foi documentado, porque é extremamente importante, aquele estudo de a economia política do orçamento que foi feita sobre Moçambique, não foi feita só em Moçambique. Essa foi feita em praticamente uma boa parte dos países africanos, porque os britânicos, quando comissionaram aquilo, foi porque eles estavam a ficar desiludidos com o impacto da ajuda direta ao orçamento, porque os britânicos foram os campeões da ajuda direta ao orçamento em África. Até andavam a comandar e a fazer pressão e a fazer empurrões aos outros doadores para entrarem naquele mecanismo de ajuda direta ao orçamento. Mas eles chegaram à conclusão que eles não estavam a ter os resultados. Aquele foi um de vários estudos que foram comissionados em vários países subsaarianos em que eles estavam a pôr o dinheiro. E trouxe aquela evidência similar em quase todos os países. Não há de voltar, o apoio direto ao orçamento não há de voltar por esta razão de que não se estava a ver a eficácia dele, estava a distorcer as instituições, os doadores, não havia parlamentos, os governos, os executivos prestavam contas aos doadores e não aos parlamentos. E não só. Neste momento, o caso de Moçambique, por exemplo, com as dívidas ocultas, ainda pôs água mais gelada nessa história toda, que é a questão de nós vamos pôr o nosso dinheiro para depois andar a pagar essa calotagem. Portanto, há muitas razões que para isso não funcionar. Isso, em certa medida, resulta da fragilidade das instituições nacionais. E depois tomam os conflitos globais que estão a existir. Guerras na Ucrânia, guerras no Médio Oriente. A reconstrução dessa coisa toda e as prioridades globais geoestratégicas vão estar por aí. Não vão estar para andar a dar algumas coisas ao orçamento em Moçambique, não sei o quê. Portanto, se nós queremos realmente mobilizar os recursos para o desenvolvimento, temos que ser muito mais versáteis na criação das condições regulamentares e no estímulo às instituições que podem realmente realizar o desenvolvimento. Os bancos comerciais têm um papel a desempenhar, mas eles próprios reconhecem, eles não são capazes de fazer. Alguns até dizem, por uma questão de salvar os nossos
ativos, os nossos assets que nós emprestamos, temos que começar a fazer uma pequena assistência técnica, dar umas dicas sobre como é que vão gerir. Começam-se a preocupar com isso, mas eles próprios dizem, mas isso não é a nossa vocação. Tem que haver instituições de desenvolvimento, com as quais os bancos comerciais até podem trabalhar. Neste mecanismo... Trabalhamos com algumas. Pois, neste mecanismo... mas não pode ser. Portanto, é fundamental alavancar estas instituições. Eu não estou a fazer publicidade do GAPI, mas eu tive essas discussões já desde os anos 80 sobre a importância deste tipo de instituições. Criar um setor empresarial novo para as pequenas empresas, pequenas empresas, e focado na geração de emprego. Focado na geração de emprego e, sobretudo, voltando àquela situação inicial que colocou. O dinheiro vai resolver tudo? Não vai resolver tudo. Então, o que é que resolve? É a combinação de dinheiro com o know-how de como gerir esse dinheiro, como organizar-se como uma entidade para gerir e ter maior produtividade e ter maior eficiência na gestão dos seus negócios. E isso é uma vocação de uma instituição de desenvolvimento, não é uma vocação de um banco comercial. Deduzo das suas palavras 3 pilares. Financiamento, desenvolvimento do capital humano, consolidação das instituições nacionais. Quadro regulamentar. Para que isso tudo aconteça. Falámos destes 3 pilares e das desigualdades. E um dos objetivos importantes para melhorarmos a geração de emprego, melhorarmos os níveis de inclusão social é a questão de criar pequenas empresas, microempresas. Os grandes projetos estão na moda, os grandes projetos, há uma grande expectativa, e o Roberto já falou dos vários grandes projetos, mas é sabido que eles não geram muito emprego. Mas há uma pergunta: quantos deles, há indicações, há informação do reinvestimento que eles eventualmente façam através dos seus lucros em Moçambique? Há indicações, há indicadores, há informação sobre o volume dos lucros destes megaprojetos reinvestidos em Moçambique? É uma pergunta extremamente interessante. Extremamente interessante. Eu costumo dizer às pessoas que, depois de mais de 30 anos de economista, eu perdi as minhas ilusões acerca de alguns indicadores macroeconómicos que estamos a utilizar a partir do próprio produto interno bruto. Porque um dos efeitos, portanto, do investimento direto estrangeiro, quando ele se realiza num país em que as condições de investimento não são muito atrativas, fora, portanto, dos limites daquele projeto específico que traz o investimento direto estrangeiro, é a exportação total, quase total, dos lucros. E é exatamente o que está a começar a acontecer em Moçambique. O investimento direto estrangeiro que foi feito na área financeira, não é? Bancária, nas outras áreas, que está a gerar lucros, não é? Uma boa parte desses lucros estão a ser reexportados. Eu estive a olhar para os números nas planilhas do Banco Central, não estou a falar de coisas que tiro da minha cabeça. Os recursos externos que a reexportação legal, não é ilegal, não estamos a falar de ilegalidades. Sim, não estamos a falar daqueles milhões que passam... Não estamos a falar de coisas que saem de sacos e cestos e tudo isso. Não. Estamos a falar daquilo que os investidores que criaram projetos aqui, investiram aqui, os lucros que estão a gerar com os produtos que estão a exportar e tal, são reexportados. Praticamente zero reinvestimento, praticamente, pequenas coisas e tal, mas praticamente zero reinvestimento em Moçambique. Isso é extremamente grave. Na realidade, isto significa que se nós fôssemos a pegar nesses valores reexportados, não é? Nesses lucros exportados, não é? E deduzíssemos isso do PIB, do Produto Interno Bruto, se calhar o nosso PIB está... o nosso produto nacional, não é? Produto nacional, porque já deduzimos aquilo que foi exportado,
Se deduzirmos aquilo que é exportado dos lucros, o nosso produto nacional bruto está a crescer, não está a crescer. É preciso começarmos até, em termos de contabilidade nacional, começarmos a focalizarmos numa outra dimensão, praticamente em muitos outros países. E isto é extremamente importante num país com um grande influxo de investimento direto estrangeiro. Porque tens de começar a deduzir do produto interno bruto aquilo que é exportado, dos lucros exportados. E é o que está a acontecer em Moçambique. O que é que isto significa em termos de financiamento e desenvolvimento? Significa que nós não estamos a ter dinheiro a circular aqui que poderia estar a circular se nós tivéssemos um ambiente de investimentos mais atrativo, não é? E oportunidades de investimento para esses capitais se irem aplicando aqui, através da Bolsa de Valores e outros instrumentos, não é? Que possam existir no país. Portanto, há realmente este aspecto. O problema não é só o emprego, não é? Esse protótipo do meu exemplo já está a ser ultrapassado, porque a Mosal já passou dessa fase. À volta da Mosal já se criaram algumas indústrias também de serviços. A Mosal e tal, e não sei o quê. A Mosal vai ser o cartão de visita, vai atrair o capital internacional, etc, etc. Mas, bom... Mas convidaram a HPI para trabalharmos juntos, portanto, há desenvolvimentos positivos nesse aspecto. Sim. É por isso que eu estava a dizer que a situação já é diferente. E o caso da Mosal, de facto, demarca-se pouco, porque percebeu que é preciso contratar uma instituição financeira de desenvolvimento para ajudar a fazer crescer startups, empregos para jovens. Exatamente. Estamos a fazê-lo. É por isso que eu estava a dizer que a situação mudou, e mudou para o melhor nessa perspectiva. Mas, portanto, o facto é que... no caso da Mosal, sim. Sim, o facto é que os grandes projetos, os seus lucros não ficam aqui. Não ficam. Temos, então, a esperança no Fundo Soberano. Sim, temos a esperança do Fundo Soberano, mas é a tal história, não é? Eu acho que a decisão de alocar a maior parte dos recursos, dos tais recursos, não é? Que vão ser gerados nos projetos de gás, alocar a maior parte numa primeira fase para o orçamento do Estado e depois uma parte que é relativamente menor, que é 40%, para criar o tal fundo de poupança para gerações futuras, que pode ser investido em mercados de capitais internacionais para trazer retorno, que também vai aumentar cada vez mais esse bolo inicial e também vai gerar recursos para o futuro. E também criar uma pequena janela de precaução para, se houver crises orçamentais bastante profundas, poder-se tirar um pouco desse fundo. Mas a decisão de dar a maior parte, portanto, na fase inicial, desses recursos para o orçamento do Estado, parece uma posição acertada. Por causa, necessariamente, dos grandes déficits que nós temos. Nós estávamos a falar há bocado de déficit de financiamento para os objetivos de desenvolvimento sustentável, para a educação, para a saúde, para as infraestruturas. Então, essa parte é bem gerida, poderá ser, portanto, um grande alívio e é um investimento necessário, portanto, dessas riquezas. Agora, há limitações, na minha opinião, no que respeita ao desenho do próprio Fundo Soberano, porque há um grande volume de recursos que, na minha opinião, exaustíveis, que, na minha opinião, deveriam parte delas também serem canalizadas através desse mecanismo do Fundo Soberano. Os minérios. Puxa. Passar pelo carvão. O carvão. São bilhões de dólares que já foram, mais de uma dezena de bilhões de dólares que já foram exportados entre 2020. Grafite, rubis. Grafites. Agora, isso é uma base tributária. Que eu não sei quanto é que efetivamente se captou disso, que se foi captando e que vai continuar. As areias pesadas, que se vão expandir cada vez mais, não é? Cá no Sul, agora, as de Moma, comparado com o que está a vir agora, vai ser praticamente nada, né? Aqui na Zona do Sul, Gaza, não sei o que, etc, etc. Portanto, e esses recursos já começaram a fluir. Quanto é que se está a captar disto? Porque são exaustíveis também. E há grafites que vão ter um papel cada vez mais importante da transição energética, com as baterias, etc, etc. Portanto, há aqui, na minha opinião, um erro, uma falha extremamente grave no desenho dos recursos que vão para este mecanismo de poupança e que até pode tornar não muito efetiva, portanto, alguns dos seus objetivos, porque alguns dos seus objetivos é
Bom, tu não podes, neste momento, nem investir tudo, nem, digamos assim, consumir tudo o que vem, o que há de vir, se realmente os projetos de gás viessem com aquele volume que se esperava, né, não tinhas capacidade de investir e consumir tudo de uma maneira regrada. Havia de se perder muito. Havia de haver muitas fugas, não é, desses recursos. Portanto, é preciso também calibrar com a capacidade humana, administrativa, institucional de fazer esses investimentos e utilizar esses recursos. Portanto, se esses outros recursos que são volumosos também podem criar os problemas que se tentam evitar com a criação do Fundo Soberano. Portanto, há aqui problemas de desenho, para além daquilo que eu já falei publicamente, não é? Que é o facto de que, pelo desenho do mecanismo da captação e da alocação, é muito possível e que em determinados anos o Fundo Soberano receba menos de 60, dos 40% previstos e que o Orçamento do Estado receba mais, o que pode anular um dos objetivos do Fundo Soberano. Em suma, vamos por décadas mais precisar da assistência internacional. Sim, eu penso que nós temos a possibilidade de, geridas bem as coisas, muito rapidamente reduzirmos as necessidades de assistência internacional que nós estamos a ter. Gerir bem as coisas, como Gerindo falámos, bem as coisas. Significa melhores instituições e capital humano. Melhores instituições, capital humano, melhor quadro regulamentar, e isso é extremamente importante. A confiança e o melhor quadro regulamentar é muito importante para o nascimento das instituições e para a criação de novos instrumentos. Uma criatividade. É necessário ter um mercado, uma bolsa de valores, instituições de financiamento e desenvolvimento e um quadro regulamentar que permita criar esses pequenos instrumentos. Dr. Roberto Ibana, muito obrigado. Em nome dos nossos espectadores e Finance for Sustainable Development, desta plataforma, obrigado pela riqueza deste MOS FinDev Talk. Vamos continuar com outros temas. Obrigado. Obrigado.